Boa noite, meus irmãos. Com grande alegria que retorno ao púlpito da nossa igreja para compartilhar a palavra de Deus, atendendo aí de bom grado esse convite tão gentil que o pastor Pladek nos fez para participar deste culto com a mensagem, né? Temos vivido um tempo desafiador em relação a ser igreja, em relação a servir ao reino, e em alguns momentos até pensamos assim sobre o nosso papel, né? Porque hoje nós não conseguimos mais fazer aquelas ações centralizadas que as igrejas faziam antes. E aí nós vamos encontrando outras maneiras de testemunhar, de levar o evangelho a pessoas com as quais podemos conviver presencialmente ou não, e também o testemunho, e exercer também a benevolência, a caridade e assim por diante. Todos os pastores com quem eu tenho falado, cujas igrejas são bem centradas na palavra de Deus, têm uma doutrina, uma eclesiologia bem forte, bem fundamentada, elas têm resistido muito bem, têm até encontrado uma maneira de avançar, mesmo com todas as restrições, e isso em todos os contextos, no Sudeste, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste e assim por diante. Eu gostaria de trazer a palavra de Deus para os irmãos e gostaria que nessa noite nós refletíssemos um pouco a respeito de lidar com desapontamentos. Eu creio que nós aqui, a maioria de nós talvez, em algum momento, em algum dado momento de nossas vidas, já experimentamos essa sensação, esse sentimento, essa realidade de estar desapontado ou frustrado com algo, com alguém, ou até mesmo com nós mesmos, né? E eu vou usar como referência para este tema, como fundamentação bíblica, o texto que se encontra em Êxodo capítulo 15, versículos de 22 a 27. E eu convido os irmãos que estão com as suas Bíblias, que por favor, por gentileza, nos acompanhem. Eu vou ler aqui na minha versão, da nova versão internacional. Os irmãos podem acompanhar aí nas suas próprias versões. Êxodo 15, a partir do versículo 22, fala a respeito das águas de Mara e também de Elim. No contexto da travessia do Mar Vermelho, pós-travessia do Mar Vermelho, e início de uma jornada de peregrinações pelo deserto para o povo de Israel, rumo com o objetivo de chegar à terra prometida. E diz assim a palavra de Deus: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém. Meus irmãos, vamos imaginar aqui essa cena. Uma grande vitória, um grande livramento, o sobrenatural se manifestando de maneira contundente, inquestionável aos olhos daquele povo. Essa cena que é tão forte, essa imagem que é tão recorrente, não só para nós, mas também para o povo hebreu, para o povo judeu, desse livramento quando saíram do Egito, e não só Deus fez o povo passar a pés enxutos, mas também destruiu os seus inimigos.
chegando do lado de lá, depois do medo, depois do desespero que talvez tenha batido em alguns, agora era tempo de festa, de alegria, tempo de cantar, tempo de dançar, de comemorar, porque o Senhor afogou o egípcio, o cavaleiro egípcio, junto com seus cavalos, e deu um grande livramento ao povo. Mas ali não era o destino final. Embora aquele momento, tão especial, eles foram vivendo efusivamente, mas era a hora agora de continuar. E eles foram em direção ao deserto. O deserto de Sur. O próprio Moisés, que antes cantara, agora conduz o povo para o deserto. E aquele momento de euforia, de contentamento, de confiança, ele começa a virar um momento, a momentos de desconfiança e de perplexidade, porque caminham um dia e não encontram água. Se ainda tinha alguma provisão, vai acabando. 2 dias e não encontram água. E agora? Entrando no 3º dia e não encontramos água. Estamos com sede. Vamos imaginar aqui cerca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas, entre homens aptos para o combate, crianças, mulheres, que não tomariam parte num combate, não estariam, vamos dizer, em idade militar, As crianças e as mulheres também não partiriam para o combate. Esse povo caminhando. Vamos imaginar como é que esse povo se organizava para fazer essa marcha. Não era a marcha de uma tropa, era a marcha de uma multidão. Então é uma marcha mais lenta. Não se coloca os mais ágeis na frente para puxar aquela coluna, senão quem está atrás não vai aguentar. Então provavelmente deviam caminhar por famílias, por grupos de afinidades. Mas imagine 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas, caminhando ali numa faixa não muito extensa, entre 10 e 15 quilômetros de terra, que era a largura de onde eles estavam caminhando. E isso seria mais ou menos um Réveillon em Copacabana, em outros tempos, em outra época, Aquela multidão que a gente vê ali, quando passa uma tomada, uma reportagem, olha, já é Ano Novo, a queima de fogos, a gente quer ver como é que é bonita a queima de fogos, aquela multidão, não tem areia para tanta gente, areia, calçadão, rua, tudo, toma tudo, e é extensa aquela área ali, Copacabana até lá no final, de ponta a ponta, até o Leme. E aí, imagina uma multidão daquela, caminhando. Então era uma coluna, eles não caminhavam lado a lado, era uma coluna. E de repente eles chegam a um lugar, que nós não sabemos o nome anterior, mas depois ele passou a se chamar Mara, porque toda a narrativa é a posteriori, ou seja, tudo que vai se dando nome, eles estão passando por áreas, por territórios que são inéditos para eles, não conheciam. E cada um vai dando uma característica e eles vão dando nomes aos lugares, que talvez alguns já tinham outros nomes. Mas aquele ali ficou conhecido como Mara, que significa amarga, porque se refere a uma experiência amarga que vivenciaram. Voltando para a coluna, todo mundo com sede, os comentários devem começar, o burburinho, um conversa aqui, outro ali. E aí lá na testa, ou seja, lá na frente daquela coluna, alguém deve gritar: achamos água. Aí a esperança se acende. O entusiasmo, que bom, que alegria. Encontramos água. Então, se é uma coluna, alguns chegarão primeiro à água, outros chegarão depois. Mas não demorou, não tardou para que aquele efeito dominó que foi trazendo a boa notícia, a notícia animadora, achamos água. Água, como é que é? O que estão falando aí na frente? Achou água, ai que bom, graças a Deus. Como é que é? Pessoal, achou água. E vai passando. Mas daqui a pouco, aquele que gritou achamos água, ele deve dar um grito, fazer uma expressão de descontentamento do tipo, é amarga. Como é que é? Não dá para beber. É amarga. Deve ter ido com muita sede ao pote, literalmente, não ao pote, mas ao riacho, ali as águas. E aí veio a decepção, veio a frustração, veio o desapontamento. E aí vai passando também efeito dominó. A má
notícia. Diz inclusive que más notícias, né, elas correm rápido, né, talvez até mais rápido que as boas notícias. Então, até chegar lá no final, não demorou. E aí o coração daquele povo fica entristecido. Para onde vai a esperança? Desapontamento. O desapontamento, meus irmãos, surge muitas vezes, ou a maioria das vezes, por conta de expectativas que nós nutrimos em relação a pessoas, em relação a circunstâncias, aguardamos aquilo com muita expectativa, com muita vontade. E quanto maior a expectativa, podemos dizer que tão proporcionalmente será o desapontamento. Mas como lidar com esse desapontamento? Como eu falei no início, talvez muitos aqui já tenham se deparado com essa circunstância, de sentir-se desapontado, frustrado. Aliás, quando falo de desapontamento, me faz lembrar, inclusive, um grupo religioso que nós temos aqui no Brasil, que tem na sua história um dia que é nominado o Dia do Grande Desapontamento. Isso se refere nos primórdios deles, lá no início, nas origens, quando tentaram fixar uma data para a volta de Jesus Cristo, e isso não aconteceu na data prevista. E aquela expectativa para a volta de Jesus, não, foi o dia do grande desapontamento. Depois refizeram os cálculos, fixaram uma nova data, não aconteceu de novo, aí refizeram a teologia, né? Repensaram a teologia. Não, ele voltou, mas ele entrou num santuário espiritual e deu início a um juízo investigativo. Até porque um dia ele vai nos julgar, ele tem que começar a ler os processos, né? Talvez seja por isso. É um santuário espiritual, foi a explicação. Mas tem aquele dia do desapontamento na sua história. Talvez você também tenha um dia em que viveu um grande desapontamento. Mas a grande questão é, todos nós podemos passar por desapontamentos. Ninguém está livre, não é pecado também, de repente alguém lhe dizer alguma coisa, lhe garantir, vai acontecer isso, e não acontecer, e você ficar desapontado. Quem lida com pessoas acompanha isso o tempo todo, com planejamentos de futuro, com pleitos de concurso e assim por diante, e às vezes não consegue, a pessoa fica desapontada. Às vezes investe-se muito numa pessoa, tempo, recursos, atenção, ensino, valores, mas aquela pessoa às vezes age, às vezes acontece na relação pai e filho, de uma maneira totalmente distinta daquela que se esperava como resposta de todo o investimento que foi feito. E aí, desapontamento. Eu, como capelão, às vezes tenho que atender famílias que estão passando por um momento de grande desapontamento com militares. E elas dizem exatamente isso, eu não entendo. Onde foi que eu errei? É triste olhar para uma mãe e ela dizer assim, o filho dar um mau passo e fazer algo totalmente surpreendente para o mal. E ela dizer, pastor, onde foi que eu errei? Desapontada. Como lidar com o desapontamento? Pelo menos alguns princípios nós vemos aqui nessa passagem que podem ser úteis para nós, se já estamos lidando com essa situação ou se um dia tivermos que lidar. O primeiro princípio é que é preciso identificar a pessoa que está por detrás do nosso desapontamento. O que aconteceu aqui? Para quem o povo se virou logo? Moisés. Ele é o responsável. Será? Até que ponto? Enquanto o inimigo era afogado lá nas águas do Mar Vermelho, a popularidade do líder estava boa. Mas agora que faltou água, como é que vai ficar? Alguém tem que pagar, tem que assumir essa responsabilidade. Quem foi que nos tirou do Egito? É interessante, né? Chega assim, às vezes até, do nosso ponto de vista, é claro, distante no tempo, no espaço, na cultura, mas assim, quando a gente lê a história dos hebreus no Egito, aí parece que eles estavam sofrendo tanto, e aí quando se expõe a algum tipo de privação ou de expectativa, e Deus sempre oportunamente vai suprir a necessidade, mas ainda assim o povo de Israel, ele volta-se para o passado e diz até que era mais vantajoso do jeito que estava. Aquele sofrimento, pelo menos, eles já estavam acostumados, já não era algo novo, né? Podiam levar chicotadas, podiam ser explorados no trabalho, mas pelo menos eles podiam saciar a fome. E aí ali, de repente,
ter que depender, será que Deus vai mandar o maná? Não vai dar? E agora a água, essa dependência de Deus era algo novo para o povo de Israel, que eles precisavam começar a se acostumar, que assim seria, da provisão de Deus na vida deles. Mas essa ideia de encontrar um culpado, isso é muito normal, isso é muito comum, mais do que a gente possa imaginar, né? Por exemplo, talvez vocês lembrem essa frase: a mulher que tu me deste, não foi culpa minha. Na verdade, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, nada disso teria acontecido. Ou quando a gente olha a parábola do filho, chamada parábola do filho pródigo, né? Lá no finalzinho, o irmão mais velho fala: este teu filho volta. Ele está desapontado com aquilo, porque o irmão voltou e está tendo festa para o irmão. Aí ele culpa o pai: este teu filho voltou e você mandou matar o bezerro cevado. Aquela parábola dos trabalhadores da vinha, de Mateus 20, essa daqui é muito interessante para ilustrar desapontamento, porque a cada momento do dia, o dono da vinha ele vai recrutando trabalhadores, e na última hora ali ele recruta mais um, e aí ele paga a mesma coisa que pagou para os que trabalharam a jornada inteira. Na hora de receber, o que começou lá no início do expediente, nutriu por algum motivo uma expectativa de que ele iria receber mais, já que o que foi recrutado por último recebeu aquela quantia que havia sido acertada com ele. E na hora que ele vem para receber o seu salário, o seu pagamento do dia, a sua diária, ele recebe o que tinha sido combinado. E que acaba sendo a mesma coisa que o Senhor pagou aquele que trabalhou por último. E ele julga o Senhor: como é que o Senhor nos iguala a eles? Eu estou desapontado com isso que está acontecendo. Eu nutri expectativa de que eu ia ganhar um pouquinho mais, já que ele ganhou isso. E aí o Senhor fala: você me julga porque eu sou bom, me julga mal. Ou seja, isso é mal aos teus olhos, porque eu sou generoso. Eu não posso fazer o que eu bem entender com aquilo que é meu? Desapontamento, porque nutriu expectativas. Como eu falei, nós podemos nutrir expectativas, e é possível, e é bem possível, que a nossa frustração venha, a maioria das vezes, por conta de pessoas que não corresponderam às nossas expectativas, não falharam conosco, ou foram deliberadamente desleais, e ficamos desapontados. Mas uma boa parcela das vezes é porque a nossa expectativa, ou nós nos entregamos à expectativa sem reservas ou sem sobriedade em relação àquilo. Temos que ser sóbrios, atentos, vigilantes. Temos que ter esperança, sim, mas temos que entender que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Temos que entender que nem sempre as coisas, durante o seu processo, transcorrem como nós projetamos, mas o final sempre se cumprirá aquilo que é promessa de Deus, né? Que não nos causará dano, mas nos trará um futuro, uma esperança. É preciso identificar a pessoa que está por detrás do desapontamento e não simplesmente julgar a pessoa, mas entender as circunstâncias. Moisés era o líder, com certeza ele tinha responsabilidades. E aí eles vão se voltar para ele: Moisés, você nos tirou de lá e a gente vai morrer de sede agora, né? E nem sempre a crítica, nem sempre a abordagem do povo de Israel era suave. Muitas vezes ela era assintosa, ela era pressionando mesmo contra a parede. Mas isso aqui aconteceu porque, na verdade, esse desapontamento, ou esse limite testado, era propósito de Deus. Deus tinha que trabalhar na vida do povo, e também de Moisés como líder. Ele ali estava se formando como líder, né, a sua liderança, ele foi chamado para liderar o povo, mas ao longo do deserto ele iria se formando e aperfeiçoando como líder. O próprio conselho de Jetro é um exemplo de que Moisés deveria ser moldável e ensinável, porque era uma responsabilidade muito grande que ele tinha diante de si. Contudo, o povo de Israel precisava ali compreender, através daquela circunstância, que aquela frustração deveria
com coisas menores, inclusive, né, deveria prepará-los para algo maior. Um segundo aspecto que nos pode ser útil a partir dessa passagem é que nós devemos estar atentos às orientações que Deus nos dará em resposta às nossas orações. Há um processo de Deus, há um método de Deus agir. E o método é exatamente esse. Moisés clamou, levou em oração a Deus a necessidade do povo. E aí, como resposta à oração, Deus opera e faz algo que pode ser inusitado. Estão num deserto, a água amarga ali do lado, e Deus diz aqui que Deus, no versículo 24, diz que, aliás, 25, diz que Deus mostra a Moisés um arbusto. Ele fala, está vendo aquele arbusto ali? Alguns comentaristas acham que aquele arbusto não poderia estar ali, que foi criação de Deus para aquele propósito específico, porque era um deserto. Então, como teria um arbusto ali perdido no meio do nada? Mas se existisse ou não o arbusto, é possível que ele não era visto como solução daquela circunstância. E aí nós podemos estabelecer uma diferenciação entre a maneira como Deus vê as coisas e a maneira como nós vemos as coisas nas circunstâncias. Aquilo que para nós pode ser um beco sem saída, para Deus pode ser o portal para uma nova realidade. O arbusto que talvez passasse despercebido diante de um contexto de tanta desesperança, de tanta amargura, agora ele é o foco. Deus manda que corte e jogue na água. E as águas se tornam doces, água potável. Os irmãos, é interessante que o desapontamento, ele pode roubar algumas coisas de nós, algumas características que nos são tão caras e que o mundo precisa tanto. Como, por exemplo, a doçura. Conviver com uma pessoa amarga pode ser uma tarefa muito difícil. Quando eu ainda era adolescente, isso já faz um bom tempo, lá no Rio de Janeiro, eu participei de um seminário, de um curso, que durante um tempo aqui no Brasil foi bastante assim, evidenciado e procurado. Não sei se alguém aqui teve contato, chamava-se Conflitos da Vida. Eu não me lembro se o nome do autor era Larry Coy, eu acho que era Larry Coy. Alguém conheceu o Conflitos da Vida? Ou será que isso ficou? Conheceu, né, meu irmão? E eu me lembro que numa igreja lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde foi o curso, numa das noites ele contou uma ilustração pessoal, uma história pessoal, a respeito de amargura. E ele contou que um dia ele chegou em casa, estava vivendo um momento difícil, relacionamento com a esposa, assim, não tão fácil, né, vamos dizer assim, não estava fluindo tão bem. E ele, quando chegava em casa, ele tinha que pegar uma escadinha, subir, e aí, quando ele ia subindo, aparecia o piso, né, da sala de jantar, e assim ele tinha acesso à casa. E aí um dia ele estava vindo do trabalho, ele chegou e foi subindo a escada. Imaginem a cena, né? Sobe, aí vai aparecer, o degrau vai sumindo e vai aparecer o piso. Ali o chão, embaixo da mesa. E um dia ele viu um biscoito lá embaixo da mesa. Ele olhou aquele biscoito, devia ser um cookie, né? Porque um biscoitinho pequenininho, acho que nem ia notar, devia ser um cookie. Aí ele olhou aquilo ali, será que não deu tempo de tirar dali? Será que não deu para limpar a casa hoje? Passou. Aí, no dia seguinte, ele vinha pensando em outras coisas, foi subindo a escada. Foi subindo o degrau, aparecendo o piso. Aí, o que estava embaixo da mesa ainda? O biscoito. Aí, ainda está lá. Tudo bem. Mas no terceiro dia, quando ele subiu, aí ele já começou a subir na expectativa de quê? Será que o biscoito vai estar lá? E já foi, se preparando para reagir. E quando ele vem, o biscoito estava lá. Aí foi passando o tempo, depois esse biscoito sumiu, saiu dali e tal. Mas ficou um bom tempo. E aí houve uma discordância entre ele e a esposa e começou uma discussão, né, uma conversa um pouco mais acalorada. E na hora que ela cobrou alguma coisa dele, ou lançou em rosto alguma coisa, o que veio imediatamente? O biscoito. Era a arma que ele tinha. E aí ele jogou aquilo. E ela se surpreendeu com a reação dele por causa de um biscoito. Como ele tinha deixado crescer dentro de si um sentimento tão amargo que ele nutriu aquilo como arma para usar no momento que ele achasse conveniente para se defender ou para
atacar. E aí foi o biscoito. E a resposta dela o desarmou. E ela falou assim: nossa, mas que pessoa amarga você está se tornando. Quando nós temos amargura na alma, a maneira de enxergar as coisas, a maneira de lidar com as pessoas, pode ser algo muito prejudicial. Ainda mais se tratando de uma relação próxima, como uma relação conjugal ou do núcleo familiar. Será que é difícil encontrarmos pessoas que vão deixando a raiz de amargura presente ali, que está sempre brotando? Mas quando se lançou aquele arbusto, a água se tornou doce e potável. E aí a realidade mudou. E aí a atmosfera mudou, o clima entre as pessoas, a relação mudou. Talvez no momento que levou esse intervalo de tempo entre aqueles que tiveram o dissabor, literalmente, de provar a água amarga, até poderem beber a água normal. Alguns foram até poupados, né? Mas olhem só como é que é a amargura. A amargura do paladar de alguns se transformou em experiência que tornou-se amargura na alma de outros. E todos se voltaram contra o seu líder. Será que nós temos que tomar muito cuidado para que o desapontamento não nos roube características que são tão caras e preciosas como pessoas, especialmente aquelas que já passaram por uma experiência de regeneração em Cristo Jesus, que é a doçura. Doçura no falar. O crente, até na hora de exortar, de repreender, ele consegue fazer isso com amor. Mas se a amargura toma conta, vai passando um efeito dominó devastador. Então, que nós possamos estar atentos às orientações que Deus nos dá para lidar com o desapontamento, ou enquanto passamos por aquela situação que é amarga, para que isso não contamine a nossa alma também, para que o coração não fique amargo. Por último, uma outra dica para lidar com o desapontamento é que nós temos que confiar que há um propósito por detrás do desapontamento. O Rick Warren diz que Deus nunca despreza uma dor. Deus nos ama. Ele jamais permitiria que algo que nos tire do conforto aconteça se não for para nos elevar a um outro patamar de espiritualidade, de profundidade de relacionamento com Ele, de crescimento pessoal. Não é o sofrimento nós teremos, mas não é gratuito. Deus não se alegra em brincar com as nossas vidas, né? Quando a gente lê um pouquinho, estuda sobre a Grécia Antiga, a ideia dos deuses da Grécia, né? Até a gente às vezes assiste um filme, a gente vê que as divindades deles estavam em pé de guerra com os humanos o tempo todo, brincando com o destino dos humanos o tempo todo. Aliás, eles eram muito mais próximos dos homens do que a ideia que nós temos de divindade, né? Do inefável, do que é intangível. Mas o nosso Deus, tudo que Ele permite que aconteça conosco, tem um propósito. E esse propósito é para aperfeiçoar, esse propósito é para nos confirmar, esse propósito é para nos nutrir, esse propósito às vezes é para nos consolar e a partir da nossa consolação consolar outros com a mesma consolação. Então confiemos que há um propósito por trás do desapontamento. O que diz aqui, né, no verso 25? Diz aqui que depois que a água se tornou boa e eles puderam beber a água, né, o Senhor lhes deu leis e ordenanças. Ou seja, tudo até então estava sendo festa, novidade, era assim, parecia um filme de ação, né? Alívio, tensão, alívio, tensão. O alívio manda as pragas, aí não vou deixar, vou piorar a situação deles. Aí tem muita tensão. Aí daqui a pouco, finalmente, tá bom, podem sair. Alívio. Aí daqui a pouco, não, me arrependi, manda o exército matar todo mundo. Tensão. Aí Deus abre e agora? Por que clamas a mim? Abre o mar. Alívio. Então vejam só que foi um senoide, assim, né? Uma linha de sobe e desce para o povo de Israel, de emoções, de experiências. Aí agora não. Aí agora começa um momento de sistematizar
de compreender tudo o que está acontecendo. Está começando agora a hora do banquinho. Vamos sentar para aprender, para colocar isso dentro de uma maneira que vocês possam entender. Ensinamento. Tá? Toda essa informação aí que vocês tiveram, né, que receberam pela percepção, porque viram, porque ouviram, porque sentiram. Agora vamos trazer para o lado da compreensão. Até porque os filhos de vocês vão precisar tomar parte nisso. Aí Deus começa a dizer-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, obediência, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, aí não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então Deus começou a falar: olha, prestem atenção que vem muita coisa por aí. Abram os ouvidos, abram o coração, predisponham-se a ser obedientes, porque se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados. Eu livrei vocês das mãos dos egípcios, eu não vou deixar vocês padecerem no deserto. Mesmo que o limite de vocês possa ser testado, a expectativa de vocês precisa estar alinhada com a minha providência. A expectativa de vocês precisa estar subordinada à minha soberania. A gente encontra muita gente frustrada, inclusive na fé, porque não entendeu qual é o papel de Deus nas nossas vidas e qual é o papel nosso na vida do Senhor, né, no agir do Senhor. Nós somos a criatura e não o Criador. Nós não damos ordem no Criador. Nós somos sujeitos e submissos à sua vontade. E aqui ele mostra isso quando ele, no tempo certo, oportunamente os socorre e lhes dá aquilo que lhes é necessário. Esse é só o primeiro capítulo de uma longa história de providência de Deus na vida deles e de dependência deles em relação a Deus. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos nessa noite: nada mudou. A experiência de Israel, há um princípio transferível para nós também. Nada mudou. É o Senhor que nos dá a vida, a provisão diária, é o Senhor que nos dá a saúde, é o Senhor que nos dá a cura, enquanto isso for o propósito dele nas nossas vidas. Aí diz aqui que depois chegaram a um outro lugar chamado Elim, que ganhou esse nome porque significa palmeiras altas. Ou seja, eles batizaram depois de olhar, isso aqui tem cara, pode chamar de palmeiras altas, né? Onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Ou seja, depois da provação, um refrigério, o oásis depois do deserto, mas não é ainda a terra prometida. É assim a nossa caminhada aqui na terra também. Há uma sucessão de momentos em que vamos precisar ficar ali mais concentrados, mais atentos ao mover de Deus, às orientações de Deus, como Ele está falando, o que Ele está dizendo, seja através dos nossos momentos devocionais, seja através de uma pregação, seja através da vida de um irmão. E aí depois, passado aquele momento, um momento de refrigério, até chegarmos à terra que mana leite e mel, até chegarmos à fartura que o Senhor tem preparado para nós, espiritualmente falando, onde não haverá mais choro, não haverá dor, não haverá sofrimento. Mas por enquanto é providência, é dependência e é provisão, né? Temos sim que alinhar aqui a nossa previdência à providência de Deus. Esses dois precisam caminhar juntos. Nós temos que ser atentos, temos que tomar cuidados para não nos expormos a situações que tragam sobre nós o desconforto, o dissabor, situações amargas. Mas quando nós estamos sujeitos a situações, porque há um propósito maior para nos aperfeiçoar, devemos estar confiantes. E o Novo Testamento traz essa ideia, inclusive, de alegres, felizes, exultar, quando, sem termos feito algo de errado, somos colocados em evidência e às vezes alvo de alguém, de algo, de um ataque do inimigo, porque estamos caminhando com o Senhor. Assim, tudo que se passa conosco
não nos trará amargura no coração, na alma, não nos tornaremos crentes amargos, mas crentes dóceis, crentes que nas suas palavras não comunicam frustração, não comunicam desapontamento, mas pelo contrário, comunicam esperança, exortação, encorajamento àqueles que nos ouvem. E aí, pensemos que nessa coluna, nessa marcha rumo à terra prometida, há uma sequência que vem atrás de nós. E o que nós vamos dizer? O que vai chegar para eles em relação à nossa experiência? Que seja da provisão de Deus, que seja da doçura que é viver na presença do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos alegramos nesta noite, na Tua presença, juntamente com a Tua igreja, e te pedimos que a partir desta Tua palavra, Deus, desta imagem do povo de Israel, passando de uma situação amarga para uma situação mais doce, mais aprazível, que possamos extrair para nós também princípios dessa experiência que nos venham nortear na nossa vida aqui na terra, para que possamos estabelecer ou nutrir expectativas a partir da Tua vontade, Pai, a partir dos Teus planos, a partir do Teu querer. E que, ó Pai, nessas expectativas, nós possamos ver o Senhor nos aperfeiçoando, mesmo quando, por algum tempo, por algum motivo, elas não se cumprirem como nós tínhamos projetado. Que tenhamos em mente que todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem. Abençoa a Tua igreja, anima a Tua igreja, vivifica, ó Pai, os nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.